Transformaram Deus no mercenário, no mordomo, no garçom. E hoje eu queria dizer para você que em tudo, no mágico de Oz, em todas as áreas, nós estamos inseridos no mundo. E nós não podemos negar que temos que viver aqui. E conviver, portanto, com tudo que está ao nosso redor. E porque nós estamos inseridos nessa terra, nesse mundo, a gente se depara com uma porção de circunstâncias. E hoje, com os olhos do entendimento iluminados pelo Evangelho da Graça, nós sabemos que não somos esse corpo. E nem que a carne às vezes nos domina, somos nós. Nós somos o Espírito perfeito andando aqui nessa terra. Às vezes a carne se manifesta no nosso corpo, às vezes cometemos falhas, e essa educação em graça vai fazendo a gente melhorar a cada dia. Eu sei que você tem melhorado e tem visto isso. Mas nós temos que conviver com uma porção de sistemas que nos rodeiam nessa terra. Nós estamos rodeados por uma porção deles. E todos esses sistemas que nos rodeiam estão organizados, não se engane, para dar lucro, para gerar lucro. Nós temos o sistema político, é um sistema forte, que o presidente não vai governar se não se submeter ao centrão e soltar dinheiro nas emendas parlamentares. É legal? É. Ele pode fazer? Pode. Ele não queria fazer, mas se ele não fizer, as ideias dele não vão ser aprovadas, porque o sistema corrompido na política que está para gerar dinheiro domina. É o sistema político. Mas não tem só o sistema político na nossa vida, tem um outro sistema que está bem pertinho de você também e que domina, e também é criado para dar lucro. Aliás, esse é o produto deles, sistema financeiro. O sistema financeiro é forte e está criado para tomar aquilo que você tem. Vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, a taxa de juros do cartão de crédito gira em torno de 14% ao mês. Aí você tem um cartão, fica empolgado ou empolgada, vai ali e que bonito. Olha, um aplauso para essa surpresa aí. Olha. Obrigado, abençoados. Recebam abundância por esse carinho. Ah, tomar café aqui é outro. Dá licença. É igual tomar cerveja em copo de plástico. Cerveja tem que tomar num copo de vidro. Não é não? Assim, tomar café nesse copinho aqui, ó, que delícia. Eu não sabia que eu merecia tanto. 14% ao mês. Aí você pega o cartão de R$1.000 que você tem e passa, pá, R$1.000. Vai passar o tempo, vai chegar a fatura. Se você pagar a fatura, ok. Mas normalmente, você não vai pagar a fatura. Por quê? Como é que você pode saber que eu não vou pagar a fatura? Porque se você tivesse dinheiro, você não compraria no cartão, né? Cartão é para a gente usar quando não tem dinheiro, né? Aí não pagou a fatura. Sabe o que acontece? No segundo período, não é 14%, é o dobro. Quer dizer que se você não pagar aquela, e normalmente se você usou aquilo, você não vai pagar, porque você não tem, você também não vai pagar aquela, e no segundo mês, quando chegar aquela fatura, você estará devendo aproximadamente R$1.250. Ora, se você não tinha para pagar aquilo, como é que você vai pagar 1.250? Não, pastor, aí eu divido e pago o mínimo e parcelo o resto. Ah, filho, você está na mão de Satanás. Você não vai sair daí, porque eles estão te vendendo o dinheiro deles. Ah, mas a inflação é 1%. É, mas os juros é 14%. Quando a inflação era 14%, os juros era por aí.
a inflação caiu para aí, os juros continuam 14. É um sistema montado ou não é? Itaú, Bradesco, Santander e esses outros aí. O ministro falou lá, são 5 bancos e 200 milhões de patos. É um sistema preparado para ganhar dinheiro às custas do teu suor. Tá bom? Mas não acaba aí não. Tem mais, pastor? Tem, cara. Farmácia, química. Dizem que o país está em crise há alguns anos. Perto de onde eu moro, várias lojas fecharam. Muitas construções pararam pelo meio da construção porque os clientes não tinham dinheiro para comprar, o dinheiro sumiu do mercado, reduziu a compra, as empreiteiras pararam de construir, ficou tudo cheio de mato, as lojas fecharam, as empresas fecharam, mas lá na tua rua abriram pelo menos 2 farmácias. Por quê? O povo está doente da mente e do corpo. E não para por aí não. Sistema de alimentação. As pessoas vão para a igreja para o pastor orar, para Deus curar elas, e depois elas vão almoçar no McDonald's. Vão beber refrigerante. Vão comer o sal do mundo todo e depois corre para a igreja para o pastor fazer um milagre. Não vai rolar, né? Não vai rolar, porque existe o sistema do tabaco. Eu não sei se você fuma ou já fumou, e esse também é preparado para gerar dinheiro. Só que esse sistema é um dos mais honestos, porque você compra uma carteira de cigarro e olha atrás, aquela foto é horrível. É gente doente, pare de fumar, fumar causa câncer, eles são honestos. O político não fala que mata, mas quando ele rouba e o dinheiro não chega no esparadrapo do hospital, ele está te matando também, muito mais do que o cigarro. Quando o filho da gente não tem vaga na escola, porque eles desviaram o dinheiro da educação, a indústria do cigarro é mais honesta do que a indústria do político. A indústria da farmácia também é honesta. O que acontece é que você não lê a bula, porque você quer se enganar, porque o dia que você lê a bula, você não toma. Está com dor de cabeça, toma um remédio para a cabeça, aí faz mal para o fígado, aí vai no médico, ele passa remédio para o fígado, faz mal para o pé, aí vai no médico, ele passa remédio para o pé, faz mal para o estômago, aí vai no médico, o estômago, aí mal para o rim. Morre logo, desgraçado. Sem gastar esse dinheiro todo. Existe um sistema que não está posto para falar a verdade, porque o médico está posto para receitar e não para prevenir. Porque depois que está o negócio, aí, filho. Então nós somos um povo que Deus levantou para mudar a terra, hein? E se nós vamos mudar a terra, a gente não pode estar de conchavo com A, com B, com C, com D, com nada, porque nós não somos daqui. Nós somos de outro lugar, nós somos cidadãos celestiais. Essa é a nossa cidadania, né? E não acaba aí não. Não acaba aí não? Não. Existe o pior deles. Pior do que o sistema político, pior do que o sistema financeiro, pior do que o sistema químico, pior do que o sistema da alimentação, que é só açúcar, que vicia a gente em açúcar o dia todo. Pior do que isso é o sistema religioso. Diga para quem está do teu lado, o pior é o sistema religioso. O político quer dinheiro, o financeiro, claro, quer dinheiro, o farmacêutico quer dinheiro, quando ele quer aumentar a venda da simvastatina, ele diminui o índice que você tem que chegar lá, aí você vai ter que tomar, porque o médico vai receitar e você não sabe nada, vai ficar com medo disso. Pensa que vai morrer por causa disso, e toma e morre por causa do remédio. Quer dinheiro também.
mas o pior deles é o sistema financeiro. Por isso que o tema hoje chama-se o sistema religioso, o pior deles é o sistema religioso. O sistema religioso corrompeu o sagrado, por causa de dinheiro, por causa de interesse, né? Então é quase impossível viver fora do sistema, quase impossível, muito difícil. Porque o sistema tem o objetivo de escravizar você para te manter dependendo dele, sempre dependendo dele. E ele se perpetua baseado na ignorância. Ignorância é desconhecimento. Quando eu desconheço alguma coisa, eu sou ignorante em relação àquilo. As pessoas são ignorantes em relação a muitas coisas. E aí o sistema vem, mão pesada, e te escraviza. Nós fomos ignorantes durante muito tempo com relação às coisas espirituais. Até que Deus, na vida de José Luiz Jesus Miranda, nos salvou desse sistema. E hoje está nos conduzindo em triunfo de tal maneira que está querendo nos salvar de todos os outros sistemas também. Porque eu declaro você livre do sistema político, livre do sistema financeiro, livre do sistema farmacêutico e livre do sistema religioso, muito mais do que isso. Você não pode ficar submetido a isso. Então eu fui enviado hoje aqui para abrir teus olhos e teus olhos também com relação a isso, ao sistema religioso. Gálatas capítulo 5, verso 1. Permaneçam firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não se sujeitem de novo ao jugo de escravidão. É isso que está escrito aqui. Permaneçam firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Você é livre e quem te libertou foi Cristo. Não foi homem, não foi mulher, não foi sistema religioso nenhum, foi o próprio Deus. O que acontece é que o sistema corrompeu isso. O sistema religioso corrompeu isso. Por quê? Abençoado. Que as medidas no Congresso lá não passam se não sentar lá e estender a mão para os partidos que dominam ali. Porque eles querem ser intermediários. Todo intermediário quer ganhar um pichulé, um din-din. Todo intermediário tem interesse. Cristo te libertou. Essa é a mensagem de hoje, né? Então, mas Pedro Kelly, eu tenho que ficar firme. Como? Em relação ao quê? Liberdade? Sim, você é livre, mas livre em relação ao quê? Diga comigo, livre da religião. Esse é o câncer da sociedade, a religiosidade. Isso não presta, isso mata, se escraviza, maltrata, discrimina, diminui, faz de nós pobres, cegos, miseráveis e nus, quando Deus diz que nós somos deuses. Olha só que diferença. O dono do assunto diz que você é um Deus, e o pastorzinho ali, intermediário, mercenário, diz que você é pobre, cego, miserável e nu. Não pode não, irmão. Mas está sol, mas não pode, porque lá tem muita mulher de biquíni. E daí? Tem muito homem de sunga também. Aí quando você vai ver, os caras são praticantes daquilo que eles condenam, porque eles são sujos, mentirosos, como Pedro, o primeiro apóstolo, hipócrita, escondido na hipocrisia, dissimulados, todos eles aí, porque já ouviram essa mensagem. Então, abençoado, perverteram o evangelho e corromperam o sagrado. Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7 diz assim: e estou espantado de que muito rapidamente vocês se afastaram de mim, que vos chamei pela graça de Cristo, para seguir um evangelho diferente. Se afastaram de Paulo, se afastaram dele. Não que haja outro, diz ali. O que há, não há outro evangelho. O que há é que algumas pessoas estão perturbando vocês, querem perverter o evangelho de Cristo. E eu não sei se você conhece alguém assim. Então qual era o quadro aqui? O apóstolo Paulo estava na igreja dos Gálatas, ia para os Coríntios, ia para Tessalônica, ia para Filipos, ia para Éfeso, e quando ele voltou para Gálatas, ele notou que estava havendo alguma coisa estranha ali. O que está acontecendo aqui? Esses irmãos aí estão querendo me abandonar e voltar para lá.
Por quê? Porque algumas pessoas do sistema religioso já daquela época estavam penetrando na liberdade da congregação do apóstolo Paulo e estavam querendo convencer as pessoas de que esta pregação de Cristo ressuscitado e liberdade gloriosa é errada. E Paulo está dizendo, estão querendo perturbar vocês, estão pervertendo o evangelho, mas como é que se perverte o evangelho? Simples, escondem a verdade de você. É fácil, é só esconder o quê? Esconder a intimidade que você tem com Deus, esconder a conexão direta que você tem com teu Pai. Eles escondem isso. Como que eles escondem isso? Eles falam assim, vem aqui na frente, eu vou orar por você, eu vou colocar as mãos em você, e aí sim, meu filho, aí sim Deus vai poder te receber, porque se você não pagar o pedágio aqui para mim, Deus não vai te receber, porque Ele e eu temos uma conexão. Corromperam? É assim ou não é assim? Eu estou falando mentira? Isso é escancarar, isso devia ser caso de polícia. Um bispo Arnaldo, doidão. Então, como é que eles fazem isso? Romanos capítulo 10, olha como é que se faz isso. Capítulo 10, verso 1, 2 e 3. Irmãos, certamente o desejo do meu coração e minha oração a Deus por Israel é para salvação. Ou seja, o apóstolo Paulo orava pelos irmãos de outras denominações, vamos contextualizar. Ele orava para que eles entendessem a palavra, né? Porque eu dou testemunho a vocês de que eles têm zelo com as coisas de Deus, mas não é um zelo conforme o conhecimento. Quando eu venho para cá no domingo, passando por aí, com a minha esposa e minha família, eu vejo as pessoas se arrumadas, caminhando no ponto do ônibus, nos seus carros, com Bíblia na mão, indo para a igreja, tão lindos. Eu dou testemunho a vocês aqui, diante dessa câmera, que essas pessoas aí fora têm zelo de Deus, mas é um zelo de forma incorreta, porque é sem o conhecimento. Porque o conhecimento delas está interrompido por causa dos intermediários mercenários do sistema religioso. Você está me entendendo? Aí ele diz aqui, verso 3, olha como é que eles pervertem o evangelho. É fácil perverter o evangelho, porque ignorando a justiça de Deus, Romanos 10, verso 3, ignorando a justiça de Deus, estabelecem a sua própria justiça e não se sujeitam à justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Que Cristo morreu na cruz para tirar o pecado do mundo e ressuscitou ao terceiro dia e fez morada dentro de você, porque agora você está sem pecado. Ponto. Essa é a justiça de Deus. E o que eles fazem? Não, irmão, peraí, não é assim não. Você usa saia, você fuma, você bebe, você dança, você usa batom, você usa brinco, você não sei o que, não pode, Deus não vai fazer isso. Isso não está escrito. A justiça de Deus diz que Ele fez isso por todos os seus filhos. Quantos aqui são filhos e sentem que isso é teu? Então aplauda ao Senhor, porque isso é teu. Não deixe que um intermediário venha interromper essa comunhão que você tem que ter com Ele, porque você tem que exercitar isso com Ele. Estabelecem, então, assim como eles estabelecem a justiça deles, né? Eles dizem assim, não, irmão, para você estar santo tem que se batizar. Mas aqui na nossa igreja, a nossa justiça é diferente. Não, peraí, Romanos 6 diz que eu sou batizado no batismo da morte de Cristo. Eu não preciso de mergulhar na água, porque esse batismo é o de João, é o de perdão de pecados. E se Cristo já perdoou meus pecados, para que eu vou me batizar nas águas para perdão de pecados, se Cristo já perdoou meus pecados? Era uma conclusão tão simples para você, mas que os nossos irmãos lá não podem ter, porque eles estão com as mentes inchadas, cauterizadas, por ouvir aquela baboseira, todo dia, lavaram a mente deles de forma errada. E você veio aqui para se descontaminar. Eu declaro que hoje você vai sair daqui sacudido, enxaguado. Então, primeiro passo, eles desprezam a justiça de Deus. A justiça de Deus diz que
um morreu por todos e um ressuscitou por todos. Logo, todos morreram e todos ressuscitaram. Amém? Por quê? Porque em Adão todos foram colocados debaixo de pecado. Agora em Cristo, isso é justiça de Deus, pelo amor de Deus. Agora em Cristo, todos fomos colocados debaixo de justificação. Sim ou não? Amém. Então, eles ignoram, desprezam a justiça de Deus, e o segundo passo é que eles estabelecem a deles. Aí dizem, não, aqui na nossa igreja a gente batiza no batistério. Não, pastor, é que eu venho do sistema presbiteriano tradicional, e no sistema presbiteriano tradicional, o batismo é por aspersão. Eu vim da igreja católica e lá o padre me batizou assim também. Eu já sou batizado, não precisa. Não. Esse batismo não vale. O que vale é tem que mergulhar de corpo inteiro, porque senão não está lavado e remido no sangue de Cristo. E aquela água daquela piscina cheia de chulé do pé de todo mundo que entrou antes, junto com tudo aquilo, e você mergulhando lá, e tal, e aquilo. Isso é justiça ensinada e inventada pelos homens para os dias de hoje. Isso não tem valor algum com relação às coisas espirituais. É assim que eles fazem. Só que isso é bonito. Por quê? Porque se contrata um teclado, um sax, um paga-luz, todo mundo de roupa branca ou cor de vinho, que eles gostam muito dessa cor, né? E tal. Aí você chama os parentes, a igreja enche. Aí o pastor gosta de ver a igreja cheia, né? Porque parece que o pastor gosta de ver a igreja cheia. Acho que o único pastor que vem para cá com 10 pessoas às quintas-feiras sou eu. Mas os pastores, né, gostamos de ver a igreja cheia e tal. E aí o que acontece? Vamos continuar, e mês que vem, no outro mês, e no outro mês, e assim a justiça de Deus vai ficando para fora, as pessoas ficam com a mente tapada, impedida, cauterizada, e a justiça de Deus continua sendo negada, e o intermediário continua te cobrando o pedágio para você poder chegar até a presença de Deus. Olha que coisa tão linda. Então, abençoado, é assim que eles fazem. Aí, o terceiro passo e último é que ele se interpõe entre você e Deus e te exige um pedágio, aí te cobra. Ou seja, na verdade, eles se apossaram de um direito que eles não têm. Deus não deu direito a pastor nenhum cobrar para o membro comprar um terreno no céu, comprar a salvação, comprar a santidade. Deus não nomeou esses homens. Não, pastor, está escrito, aquele que prega o evangelho, que viva do... Está escrito ou não está? Quem escreveu? Então de que evangelho Paulo estava falando? Deste. Eles pegam isso e usam lá. A gente vai chegar lá. Então, eles se apossaram de um direito que não lhes foi dado. Eles não têm direito a te cobrar por aquilo que Deus não nomeou, né? E aí, por causa do desconhecimento, hoje, eles exigem de você o que eles quiserem. Você vê essas igrejas por aí pedindo teu carro. Vem aqui, irmão, assina aí o recibo do carro, e nós vamos ligar para lá. E ainda tem um pessoal lá que fica ligando para ver se não tem dívida. Porque se tiver dívida, ele não aceita. Pois é. Mas é assim que se compra canais de televisão, de rádio, que se enche a igreja, colocando medo na pessoa. Porque se você disser que a pessoa está completa, abençoada e perfeita, talvez ela não venha todo domingo mais congregar. Mas eu não posso te dizer outra coisa. Mesmo que alguém afrouxe e não venha congregar, use a liberdade de forma equivocada e não venha mais, eu não posso mentir para te manter preso aqui, porque eu sou chamado para libertar os cativos. Entende? Então essa é a nossa luta. Deus não exige nada de você, eles exigem de você. Você que está me assistindo na câmera, Deus não exige isso de você. O sistema religioso que você vai e que você sustenta, exige.
Até quando você vai continuar sustentando esse sistema religioso aí? Até quando? Você já parou para se perguntar isso? Até quando? Temos que falar, claro, já não dá mais para perder tempo. Eu não tenho mais tempo. Não tenho mais tempo para perder. Imagina, com 60 anos, não sou mais adolescente, não posso mais ficar com meias palavras. Tem que falar assim, pim, pum, pronto, para encurtar caminho. Veja o que Paulo diz em Tito, capítulo 1, verso 10 e 11, se não é o que acontece hoje. Já acontecia naquele tempo lá. Porque olha aí, ainda, olha ali na tela, você que, se porventura não trouxe tua Bíblia aí. Porque ainda, e Paulo estava, naqueles dias lá, pastor, ele já estava sentindo o que a gente sente hoje. Imagina, ainda há muitos teimosos e faladores de coisas vãs e enganadores, vírgula, principalmente os do sistema religioso. Quantos têm a mente de Cristo e estão vendo por revelação o que ele está dizendo aí? Paulo tinha pessoas que estavam com ele, ou estiveram com ele, que também estavam falando besteira. Amém? É isso que está dizendo ali? Há muita gente teimosa que está falando coisas vãs e estão enganando, vírgula, mas não é só os da circuncisão. Não é só o das igrejas lá fora, não. Tem gente que já passou aqui, que diz que está, que não sei o que não sei o que está incluído naquele ponto lá antes da vírgula, hein? Presta atenção. Principalmente os da circuncisão. Então, Paulo tinha Demas, Alexandre o Latueiro me causou muitos males. Demas me abandonou, amando mais esse mundo do que as coisas desse governo. Paulo tinha pessoas que andaram com ele pertinho, que depois largaram ele e saíram falando suas próprias formas de interpretação, dizendo que a ressurreição já havia acontecido. Tem gente por aí falando uma porção de coisa. Cuidado com isso, abençoado. Cuidado com isso, porque isso pode te fazer naufragar na fé, assim como alguns por aí. Então, o verso 11 diz assim: aos quais, agora ambos, tá? Aos quais, tanto os que saíram daqui quanto os do sistema religioso lá, aos quais é necessário fazê-los colar, porque eles estão transtornando casas inteiras, ensinando o que não convém, e por isso seu ganho é desonesto. Porque Paulo disse assim, da parte de Deus: aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Então a igreja está chamada a semear aonde houve o evangelho da graça. Porque quando Paulo fala de evangelho, ele não está falando de Mateus, Marcos, Lucas e João, e muito menos do que o sistema religioso prega. Paulo está falando do evangelho da graça. E se esses homens lá pegam essa porção e dizem: tá vendo, irmão? Tem que semear porque eu prego o evangelho, vivo do evangelho aqui, você e tal, não sei o quê, e coloca um peso em cima da igreja, mas na hora de te entregar o produto deles é falsificado, com a data de validade vencida. Você entraria no mercado e compraria um produto com a data de validade da semana passada? Sim ou não? Por quê? Porque você vai dar isso para o teu filho, para tua filha? Você vai comer uma coisa dessa? Vai dar um piriri, vai dar um probleminha aí, vai dar uma situação. Pois é, o chamado evangelho das chamadas igrejas está adulterado, errado, com data de validade vencida, e a gente tem que denunciar isso. Eles corromperam o que Cristo fez. O que Cristo fez? Me libertou. Abriu um novo e vivo caminho, como está aqui em Hebreus capítulo 10. Vou ler para você aqui, Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20, para a gente terminar. Diz assim, assim, irmãos, temos agora liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Cristo, que Ele derramou na cruz, pelo caminho novo e vivo. Olha aí, sim ou não? Que Ele nos abriu através do véu, isto é, sua carne. Tua carne é um véu.
O corpo de Jesus era um véu, ali estava o próprio Deus. Aquele corpo foi doado, foi semeado na cruz, para que esse caminho fosse aberto. E agora, no velho pacto, as pessoas iam a Deus através do sumo sacerdote. Quando Cristo morre na cruz, ele acaba com essa forma religiosa de intimidade com ele. E agora você tem intimidade com Deus, porque aqui em Gálatas 4:3, o apóstolo Paulo diz assim, olha, assim também nós éramos, quando éramos meninos, estávamos em escravidão debaixo dos rudimentos. Porém, quando veio o cumprimento do tempo, Deus enviou a seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir aqueles que estavam debaixo da lei, para que então recebêssemos a adoção de filho. Então agora ele fez morada no teu coração. 1 aos Coríntios 6:17. Você e o Senhor são um mesmo Espírito. Você recebe essa palavra? Sim ou não? Isso é verdade? Mesmo que alguém desconheça isso, isso continua sendo verdade? Mesmo que alguém não se comporte assim, isso continua sendo verdade? Sim. Mas qual é o problema? A dificuldade. A dificuldade está em que quando as pessoas não conhecem essa posição espiritual e entram num lugar religioso, esse líder diz a esta pessoa o que ele quiser. Essa pessoa vai receber aquilo porque ali está um homem supostamente sagrado, né? Esse homem corrompe o sagrado nesse momento para aquela pessoa e transtorna a vida dela, dizendo a ela que o diabo está vivo, que o pecado está de pé e que ela precisa passar por ele para ir a Deus. Ora, se Cristo abriu um caminho, agora eu tenho intimidade com ele, como é que um homem engravatado vai me dizer que eu tenho que passar por ele e fazer só o que ele quer, senão Deus me quer? Vou mandar esse homem para aquele lugar, está me dando nervoso. Não dá não, abençoado, já era, acabou o tempo. Ou a gente se veste desse zelo, ou então a palavra não vai correr. Muitos enganadores, principalmente os da circuncisão. Então, eu queria te convidar, abençoado, para fazer parte dessa luta comigo. Não sei se você vai ter coragem, porque você vai ganhar alguns inimigos. O apóstolo Paulo em Gálatas 4:16 disse assim: tornei-me vosso inimigo por dizer-lhes a verdade? As pessoas ficam chateadas às vezes, mas daqui a pouco elas vão compreendendo essa verdade. Essa é a minha luta. Esse é o chamado desse governo, pregar a palavra para que as pessoas sejam libertadas do sistema religioso e deixem de corromper o que é sagrado. Ao contrário, honrem o sacrifício de Cristo na cruz. Esse sacrifício foi perfeito. Esse sacrifício jamais será feito novamente. Esse sacrifício foi uma vez e para sempre. Ele te aperfeiçoou, perfeito você está. Não permita que alguém venha depositar na tua mente uma sujeirinha da religião, porque a religião só serve para arrumar inimizade, problema e para dar dinheiro aos intermediários mercenários. Eu, Pedro Kelly, nesse momento quero agradecer a todos vocês, fiéis semeadores e voluntários, cujas doações tornam possível este programa. Se você deseja fazer contato direto comigo, anote meu WhatsApp: 21 99 104 83 88. Vocês acabaram de ouvir uma ministração que tem transformado muitas vidas e ajudado a muitas pessoas em diversos lugares. Convidamos você e tua família a congregar conosco. Domingos, às 10 horas da manhã e quintas-feiras, às 20 horas. Nosso salão de reuniões fica na rua Cândido Benício,
número 1176, no bairro do Campinho, em frente à estação BRT Capitão Menezes. Visite nossas redes sociais, assista, curta e compartilhe, e não se esqueça de se inscrever em nossos canais. No Facebook, digite Pedro Keller, ou então Reconciliados com Cristo. No YouTube, digite Apóstolo Pedro Keller, ou então Reconciliados com Cristo. Faça contato pelo nosso WhatsApp e receba todas as nossas informações. 21 9 9104 83 88. Ou, se preferir, escreva um e-mail para nós, apostolopedrokelly@gmail.com. Venha fazer parte da família da fé Reconciliados com Cristo. Nós estamos te esperando. Até lá!